eu me arrependo talvez até de ter voltado. Poderia ter ficado um pouco mais. Lógico que vem o medo da morte, tinha momentos da gente chorar pela pressão psicológica, né? Se a gente for parar para analisar, o Brasil realmente está em guerra, né? Você teria coragem de sair da sua cidade, deixar família, trabalho e entrar voluntariamente em uma guerra? Nosso entrevistado de hoje fez exatamente isso. Criado em Feira de Santana, professor de inglês, Ricardo Lima decidiu ir para a Ucrânia em meio ao maior conflito militar das últimas décadas. Hoje ele vai contar o que viu, o medo que sentiu, por que decidiu ir e o motivo que o fez abandonar tudo e voltar para casa. Histórias assim mostram que a guerra não muda apenas países, muda pessoas. Ricardo saiu de Feira de Santana levando expectativas, coragem e sonhos e voltou trazendo algo diferente, experiência, marcas e uma nova visão sobre a vida. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários. Você teria tomado a mesma decisão? Inscreva-se no canal Portal da Feira e ative as notificações. Meu nome é Ricardo Lima, conhecido também como Rick Lee, abreviação do meu nome. Sou professor de inglês, também psicopedagogo e tenho como profissão também técnico de informática. Ricardo, como é que você soube ou como é que você se inscreveu para ir para a guerra da Ucrânia? Na verdade começou um conhecido meu que já estava lá, ele era conhecido meu de Salvador, onde eu morava. E ele sempre teve, já era da área militar, sempre teve um sonho de participar desse batalhão especial, né? Então ele me contatou pelo Instagram, como eu divulgava aulas de inglês, né? Aí ele me contatou para poder tomar aula de inglês, porque lá na Ucrânia o idioma inglês é bem utilizado, né? E aí eu comecei a dar aula de inglês online a ele. A gente começou pelo Instagram e aí eu coloquei ele num grupo e comecei a dar aula de inglês. Foi quando o exército ucraniano, ele lá queria formar um batalhão, já tinha alguns brasileiros lá, queria formar um batalhão de brasileiros na Ucrânia. Aí ele viu essa possibilidade de me levar para lá, para poder, mais especificamente, dar aula de inglês ao batalhão. Com tudo pago, toda a passagem paga pelo governo da Ucrânia. Aí nessa oportunidade eu fui, mas no intuito de dar aula a esse batalhão lá. Logicamente, com o risco da guerra, eu tinha que passar pela situação do alistamento militar lá, né? Então, seu objetivo não foi especificamente participar da guerra, mas sim dar aula de inglês. Meu objetivo foi dar aula de inglês, que surgiu essa necessidade, né? Mais coisas básicas, né? De dar palavras de guerra para poder eles tentar entender, né? Algumas palavras que o exército também da Rússia falava inglês no idioma deles lá. Mas todos os países lá falam fluentemente o inglês. Então a necessidade. Mas sabendo também que eu ia ter que passar por um processo de alistamento, de treinamento, correr também riscos da guerra lá. O período, nós saímos daqui, ele colocou essa convocação no Instagram dele, e aí muitos, né, inicialmente eram 100, mas como foi muitos, né, interessados, foram três etapas para ir. Aí a gente saiu, eu mesmo saí daqui de Feira, fui para um campo que eles alugaram lá em Lauro de Freitas, tipo um pré-treinamento e uma convocação ali, né? E de lá nós iríamos para o aeroporto de Salvador, para o Luiz Eduardo, para a Ucrânia. Mas houve um imprevisto, o aeroporto que sai lá de
se eu não me engano, de Kiev foi fechado. Aí a gente teve que mudar os planos, teve que ir de ônibus para São Paulo, para de São Paulo ir para pegar o voo para poder ir para a Ucrânia. Ia passar pela Polônia. Da Polônia a gente ia de ônibus para a Ucrânia, porque os aeroportos lá, tinha voo direto para a Ucrânia, tinha sido fechado. Por incrível que pareça, foi muito rápido. Eu fiz, como eu tenho conhecimento assim, informática, eu fiz tudo online. Solicitei o passaporte pela minha conta Gov na Receita Federal e foi muito rápido. Com 15 dias eu já estava com o passaporte, fui no saque de feira e paguei a taxa. Não, eu já tinha pago a taxa. Fui no saque de feira só para poder tirar a foto, fazer a assinatura das fotos do passaporte lá. E com uma semana, uma semana após essa foto tirada, já estava com o passaporte. Creio que foi coisa de Deus mesmo, foi um objetivo realmente de Deus, porque foi muito rápido. Eu acho que ninguém nunca tirou o passaporte tão rápido como eu nesse período. Rapaz, foi com base de muita atenção, porque a gente tinha que ter consciência que a gente estava indo para um lugar de guerra e vários momentos eu me questionei se realmente eu queria ir, se realmente eu estava apto para ir, apesar de que a todo momento o meu sargento Reis, né, que já estava lá, estava fazendo esse recrutamento, ele tranquilizava a gente. Primeiro tranquilizava a mim, porque eu fui num propósito para poder dar aula, sabendo dos riscos e tal, mas ele disse que até os outros que não iam ser lançados diretamente no campo de batalha, né, nas trincheiras, que passavam por um treinamento e após esse treinamento a gente ia ser habilitado para poder ir para o campo de batalha, para as trincheiras. E aí tinha todo um processo de a gente chegar de ser pego, né, na embaixada, né, já estava tudo certo com convite, a carta convite para entrar no país, porque nesse período de guerra não é fácil qualquer pessoa entrar. Então, como eu já estava com o batalhão, já tinha organizado tinha uma pré-lista, então o próprio batalhão pegou a gente já no aeroporto lá da Polônia para poder conduzir de ônibus já para... Então foi uma atenção muito grande, porque era tudo muito tipo secreto, a gente não podia falar muito. Aí chegando lá, o nosso celular, né, era tipo, não confiscado, mas pedia que se tirasse a localização, tudo por questão de segurança. A oferta financeira, eles falavam em hryvnias, né? A moeda de lá da Ucrânia. Então eles diziam que eram 45 mil hryvnias, que era um valor até acima do que o próprio exército ucraniano pagava aos seus soldados lá. O exército brasileiro tinha uma remuneração maior, né? E 45 mil hryvnias na época, transferindo, né, para real, dá em média 6, 7 mil reais. Por mês? Por mês. Sendo que a gente passava esse período, né, de treinamento, a gente só ia receber, acho que é uma questão de 30, 60 dias, porque o período que a gente estava no treinamento, ainda tinha também o período de assinar o contrato, porque eles disseram que 15 dias a gente chegando lá, após 15 dias a gente assinaria esse contrato e aí já estaria valendo. Quando a gente chegou lá, já foi feito um pré-contrato. Foi tirado nossas impressões digitais, pegou toda a nossa documentação, nós assinamos um pré-contrato lá. Mas o contrato realmente demorou um pouco. Tanto que a gente questionou, porque
Alguns estavam até indo, sim, tá com pré-contrato, mas o contrato final realmente ainda não tinha sido assinado. Esse pagamento seria pago em espécie, débito em conta? Em conta, todos os soldados, assim que assinasse o contrato, o governo abriu uma conta e esse dinheiro seria depositado na nossa conta lá, no próprio país, na Ucrânia. Todos os que se alistaram teriam uma conta aberta. Assim que nós chegamos, nós fomos para um batalhão, na cidade ali de Kiev, mas só que uma outra cidadezinha mais próxima, tipo uma cidadezinha do interior, que não é seguro revelar, né? Mas, na verdade, a gente não sabia exatamente onde a localização do batalhão, por questão de segurança. Chegando lá, a gente ia para o batalhão e aí a gente teve contato com o sargento que recrutou a gente e depois com o comandante geral. E aí a gente passava por um pré-treinamento para quando chegando lá já era treinamento, já tinha um treinamento para quando assinasse o contrato realmente a gente ir para um local específico, mas o batalhão que a gente já estava a gente já recebia treinamento e já ficava em regime militar. Ou seja, treinamento com arma, aprender a tirar? Com arma, a gente aprendia com fuzil, a montar, desmontar fuzil, aprendia treinamento caso fosse ferido, como a gente deveria se comportar, né, de estancar o sangue. Aí eles explicavam cada ferimento, né, onde fosse, de que forma estancar, de que forma agir, como a gente deveria se comportar psicologicamente. E a pressão lá psicológica era realmente muito grande. Quantos dias você ficou lá? Eu fiquei nesse batalhão, no geral, eu fiquei 30 dias nesse batalhão e depois a gente foi para um batalhão que estava sendo construído, que ficava tipo numa fazenda que a gente chamava do Batalhão Brasileiro, porque a Ucrânia tinha cedido um espaço para ficar mais especificamente os brasileiros. E nesse batalhão, o tempo que a gente recebia treinamento, mas também ficava ali na construção do batalhão, porque era um batalhão que estava se formando e aí foi cedido um espaço onde a gente ficou também para a construção, enquanto o treinamento mais ostensivo para a batalha, para ir para as trincheiras do campo de batalha, não começava, né? E nesse batalhão a gente ajudou na construção, na reforma, na pavimentação, tudo referente à construção desse batalhão, junto com os ucranianos lá, né? A gente orientava e a gente ficou esse período lá. Esse batalhão que você falou que tinha espaço para brasileiros, havia também militares brasileiros? Havia militares brasileiros, militares já com experiência. Havia militares colombianos, né? Ali se juntava alguns ucranianos, mas a maioria nesse batalhão era de argentino, tinha outra nacionalidade, tinha argentino, tinha colombiano, tinha apesar de ser mais brasileiro, tinha outras nacionalidades também, colombianos. Passados os 30 dias do treinamento, e aí? Bom, passados os 30 dias ali, a gente começou a questionar porque o contrato realmente não tinha sido o contrato oficial, ainda não tinha sido firmado, não tinha chegado para a gente, porque era esse contrato que ia fazer com que a gente já começasse realmente a receber em conta, tivesse conta aberta, tudo. Aí, como a gente começou a questionar, aí chegou para o comandante
E aí o comandante cobrou mais e a gente voltou para o batalhão da AGU, para o batalhão oficial, para poder assinar já o contrato. E aí, assinado o contrato, o que aconteceu depois? Bom, só que nessa questão aí, assim, quando a gente estava para assinar o contrato, houve muitos contratempos. A gente começou a questionar, né, algumas coisas com relação se a gente o que a gente ia realmente receber, né? Começou a ter alguns questionamentos, porque também o tratamento lá com os brasileiros, o batalhão dos brasileiros, era muito severo. E aí até o próprio batalhão oficial da GU lá, da Ucrânia, questionava o tratamento muito severo, era tortura, tinha tortura, porque se a gente postasse alguma coisa, alguma foto que não fosse aprovado, era tortura, e a tortura chama-se remasso, né? Então, começou a questionar muito, porque a gente parecia ser mais torturado ali no batalhão do que na própria guerra. Tanto que o grupo, quando eu voltei para a base oficial, outro grupo foi para a base dos brasileiros, porque precisava terminar o batalhão. Aí, esse grupo voltou revoltado, porque o comandante lá, que era... tinha um brasileiro no comandante geral e tinha outro colombiano. Maltratou muito, aí esse grupo criaram uma rebelião e desistiram de permanecer nesse batalhão. Você chegou a ser torturado? Não cheguei, mas corri muito risco de ser torturado, porque, na verdade, eu vigiava muito, né, porque o que eles, qualquer coisinha fora das regras dele, a tortura era realmente muito, muito severa. Então, como, na verdade, eu estava ali mais para poder dar aula, então eu procurava me ater a isso e vigiar muito para poder não sofrer esse remasso, como aquele remasso era tipo um espancamento que juntava, o comandante juntava outros soldados que já estavam mais experientes lá, que já tinham acesso patente, para poder bater e torturar os outros que faziam coisas erradas. Como, por exemplo, se tirasse uma foto e postasse no Instagram, porque corria risco dessa foto ser localizada pela inteligência russa, aí simplesmente não chegava e não falava, já era torturando, procurava saber, né? Teve uma certa situação que, pela graça de Deus, o banheiro químico lá que tinha, eu não... Estava muito cheio, muito... aí eu fui mijar numa árvore lá, que no batalhão brasileiro até podia, mas nesse lá não, aí pegaram nas câmeras, aí procuraram saber, aí quando viu que era eu, aí meu sargento falou, mas professor, tal, aí me deu passou uma pela cabeça, mas eu corri o risco de realmente levar um remasso ali, por conta dessa situação. Mas eu creio que foi realmente a mão de Deus que me livrou. Quantos homens de Feira de Santana foram com você? De Feira de Santana, aqui, eu creio que uns 10. Muitos foram de Salvador, de outros. Chegando lá, tinha gente de tudo quanto cidade e outros estados também. Pessoal de São Paulo que veio para cá, porque quando eu ia sair daqui de Salvador, muitos de São Paulo vieram para cá e depois a gente teve que retornar para São Paulo, quando mudou o percurso. Inclusive, numa dessas situações lá de remasso, que eu soube, né, que um colega meu tinha sido torturado e morto, que eu lamentei muito, porque na verdade, quando teve essa rebelião, eu já estava disposto a voltar, né? Voltar porque eu comecei a perceber que a demora do contrato e outras situações já não era realmente como eles já haviam prometido. E aí, como meu filho que eu tinha deixado aqui tinha ficado em depressão, eu resolvi voltar, né, para poder dar essa orientação a ele.
Aí o que me fez voltar, uma das situações que me fez voltar foi o desgaste com relação ao contrato, perceber que não era realmente o que eles haviam prometido, e também a questão dos maus tratos, né, com relação ao remarço. Tanto que quando eu resolvi sair, nessa questão de que eu teria que voltar porque meu filho estava passando problemas psicológicos, ele tem TDAH e tem essa ansiedade e tal. Então eu falei com o comandante e por conta do desgaste lá, eu resolvi voltar. Quantos dias você ficou lá no total? No total foi quase 3 meses. O contrato era de 3 anos, sendo que 6 meses você tinha umas férias de 15 dias, você podia voltar, né? Mas só mais de um mês o que era um contrato que era para a gente fechar com 15 dias, mais de 30 dias não tinha fechado ainda. E quando eu realmente fui para fechar esse contrato, eu resolvi não assinar, porque aí começou aquela pressão, que começou muitos brasileiros desistindo. Só no primeiro impacto foi mais de 15 brasileiros desistindo desse contrato, de não assinar o contrato. Alguns assinaram, e aí a questão de assinar o contrato dificultava, porque seria uma quebra de contrato, né? E aí você ia sair como desertor. Eu não cheguei a sair como desertor porque antes de assinar o contrato eu já tinha mostrado a minha decepção e a falta de interesse. Primeiramente por conta da situação que eu tinha que voltar para cuidar do meu filho, né, que estava com problemas de depressão. E segundo, a falta, eu percebi uma falta de veracidade, de compromisso. Não com o batalhão da Ucrânia, mas o batalhão brasileiro, o comandante brasileiro que estava lá, não cumprindo realmente aquilo que tinha prometido para a gente. Quem chefiava esse batalhão? Esse batalhão, quem chefiava era o comandante Paulino. Ele era o comandante geral. Mas qual a graduação dele? Ele era o comandante geral lá dentro. Oficial, coronel, tenente-coronel, qual a graduação? Ele era comandante, oficial comandante. Mas qual a graduação? Coronel, tenente, sargento? Ele era coronel, se eu não me engano, era coronel. Porque sargento era o sargento Reis. Tinha o sargento Reis, que passava as ordens para o sargento, né? O sargento Reis, e tinha esse comandante geral. Nesse período dos 3 meses, você chegou a receber pagamento? Não cheguei a receber porque, tipo assim, além de demorar o prazo para assinar, que seria os 15 dias, demorou. Quando foi para poder assinar realmente o contrato, eu desisti e outros amigos meus começaram a desistir. Então, no meu caso, eu só tinha um pré-contrato. Pelo pré-contrato, eu não recebi. Aí, quando foi para assinar o contrato, eu preferi não assinar, porque ia me prejudicar. Então, você não chegou aí no front, onde tinha as batalhas? Não, porque para ir realmente para o front, aí quando a gente começou a cobrar realmente, aí começou realmente a ver só para ir para o front quem tinha realmente assinado o contrato. Mas teve uns que não tinham assinado o contrato e foram para o front. A gente também começou a questionar isso. Agora eu queria que você falasse do seu retorno. Você decidiu voltar, né? Não tinha assinado o contrato ainda. Como é que foi essa logística para voltar? Inicialmente, quando eu estava realmente para poder assinar o contrato, o fato de eu não assinar facilitou, entre aspas, mas a questão foi que quando eu decidi voltar, tinha eu e mais 3, mas que decidi voltar. O que dificultou foi que mais 15, que teve um problema lá no Batalhão Brasileiro, aí criou uma rebelião e 15 de vez resolveu voltar, desistiram. Alguns desses já tinham até assinado o contrato. E aí eu precisei me juntar a esses para poder sair. E isso dificultou, eu fiquei mais ou menos uns 15 a 20 dias depois de ter decidido não assinar o contrato, porque eu tinha que ir junto com os outros. E sempre vinha o comandante e perguntava: quem ainda está em tempo, quem quer assinar o contrato, tentando resgatar, porque realmente era uma perda muito grande para o batalhão, né, porque eles queriam realmente formar um batalhão de brasileiros, uma companhia,
e precisava de um número efetivo. E isso acabou prejudicando. Então eles criavam uma pressão para que a gente não desistisse, para a gente permanecer. Tanto que eles diziam para mim, vocês não vão direto para o front, você, por exemplo, você vai continuar dando aula, ou se você não quiser, você pode ajudar na cozinha. E falava várias situações para que eu pudesse permanecer lá, né? O momento mais tenso é quando se intensificou os ataques. A gente ficava nesse batalhão, no batalhão geral, tinha um chamado bunker. E aí, quando o mapa, a gente acompanhava o mapa e tinha um alarme. Quando o mapa ficava totalmente vermelho, quer dizer que o risco de bombas, mísseis, Shihad, drone, atacar ali a base, né, que inicialmente não tinha sido descoberto onde era, mas a gente tinha um alarme de proximidade de drones. E aí a gente, constantemente, a gente tinha que, ao horário que tocasse o alarme, às vezes 2, 3 horas da manhã, a gente tinha que levantar, botar, já ficava com a botina, com capacete, com colete, e tinha que, já preparado, calçar a botina, botar o capacete, vestir o colete, e passar por um acampamento e ir para o bunker. Então a gente tinha um caminho a seguir para o bunker, que ficava um pouco afastado da base que ficava exposta. Aí esse era constante esse risco, né? Tanto que teve um período que, quando eu estava na base brasileira, que um desses drones, né, caiu bem perto da base, atingiu um prédio lá, mas como a gente tinha um bunker, né, então, além de não atingir a base, não atingiu o bunker, mas era constante, a tensão era muito grande, porque não tinha horário realmente para tocar o alarme. Aí você chegou a ver muitos feridos, pessoas mortas, como foi? A gente chegou, tinha um período que a gente, eles liberavam a gente, porque como era horário militar, segunda a sexta, sexta à tarde a gente já estava livre, né? Para poder sair, comprar alguma coisa, né? Comprar algum alimento, porque lá, apesar de dar todas as refeições, a gente podia sair para poder comprar alguma coisa que fosse do nosso gosto para alimentação. E nesse período que a gente saía, que a gente ia realmente para a cidade, a gente via, né, os locais que tinham sido atingidos por bombas, tinham sido destruídos. A gente viu muitos destroços, via realmente a tristeza das pessoas, mas tipo assim, as pessoas, apesar de toda essa situação, acho que já estavam tão acostumadas com a guerra que andavam normalmente. Muitas pessoas, até quando tocava o alarme, que teve períodos quando a gente estava na cidade que tocou o alarme, as pessoas já nem corriam mais, né? Tipo assim, sei lá, eu acho que já estavam calejados. Bom, a partir do momento que eu decidi não ficar, não permanecer mais lá, que eu decidi voltar, né? Eu e mais 15 brasileiros, a gente ficou na expectativa porque onde a gente estava era um local restrito. A gente não tinha como sair, desistir e sair. A gente tinha, que nossos passaportes estavam retidos, estavam com ele. A gente tinha que esperar a confirmação do alto comando lá da Ucrânia, passar por brasileiro, comandante brasileiro. Se bem que o comandante brasileiro, depois que a gente decidiu e passou para o batalhão geral da Ucrânia, aí a gente ficou à disposição do batalhão da Ucrânia, já não tinha mais nada a ver com o batalhão brasileiro. Aí estava a cargo da responsabilidade do batalhão da Ucrânia. Quando eles realmente decidiram liberar a gente, aí deram o passaporte e aí foi tipo assim, tarde da noite lá, né? Aí foi ruim porque a gente esperava sair de dia para a gente poder organizar. E aí foi terrível, porque eles pegaram a gente e deixaram na rodoviária, tipo assim, se vire. A passagem de vinda era a gente que sempre se virar. Aí a gente tinha que contatar, nossos familiares não estão em embaixada. E aí eu e os 15, né, brasileiros que... aliás, foi menos. Teve um que resolveu, de tanta pressão, resolveu ficar. E foi esse justamente que acabou morrendo lá, tendo o remate, como saiu na reportagem, o Bruno.
E Bruno, uma semana antes, tinha falado comigo que se arrependeu de ter ficado e queria voltar. Aí eu peguei e falei, aí expliquei, Bruno, a gente conseguiu aqui com a embaixada, eles conseguiram alocar a gente no hostel e fizeram uma cesta básica e aí montaram toda uma estrutura para poder alocar a gente, né? Pegou todo o nosso nome, entrou junto com a embaixada para poder solicitar a passagem. E nesse período que a gente estava esperando a passagem, a gente ficou no hostel. E nesse período que eu continuei em contato com os que estavam lá na base, né? Alguns que tinham desistido e alguns que tinham desistido queriam realmente voltar, como foi o caso desse Bruno, que ele acabou entrando em depressão lá. E aí disse que bebeu, por causa da bebida, bateram tanto nele que ele acabou morrendo. Na semana que ele morreu, ele tinha falado comigo, tem uma conversa no WhatsApp, porque eu tinha o WhatsApp dele, tinha o WhatsApp no Instagram, e ele falou realmente que não estava contente lá e que se arrependeu de ter pedido para ficar e queria realmente voltar. Eu expliquei a ele. Então peça para sair daí, porque venha para a embaixada, que a embaixada vai colocar você onde a gente está aqui, nesse rosto que ele alugou. E a gente ficou nesse rosto até o período. Aí a embaixada falava, quem tiver condições de falar com os familiares para poder conseguir a passagem, para não esperar da embaixada, só me falar. Aí, como eu consegui, né, juntar um dinheiro e consegui ver a passagem de avião, e eles deram a passagem de ônibus, da Ucrânia para a Polônia, né? Só que quando eles deram a passagem lá, teve um monte de contratempo, o ônibus não chegou, e aí a gente ficou preso lá na rodoviária da Polônia, porque o ônibus simplesmente não chegou, eles não deram informação nenhuma. Aí foi aquela correria, porque alguns já tinham passagem comprada. Eu tinha passagem comprada para Portugal, que eu ia para Portugal, de Portugal eu ia ver se ficava um período lá para depois voltar para o Brasil. E acabou que por conta dessa empresa de ônibus que cancelou o ônibus e a gente ficou inicialmente sem direção lá, procurando ver se comprava outra passagem. Aí, quando a gente achou outra passagem para ir para a Polônia, muitos já estava certo de que o voo não ia perder, não ia dar tempo. Rapaz, eu não me arrependo, porque, tipo assim, quando eu fui para lá, foi realmente coisa de Deus, né? O tempo de eu ir para lá, como eu sou cristão, eu estava constantemente orando. E o engraçado foi que toda vez que eu pensava, porque ainda tinha tempo de desistir, quando eu fui para Lauro de Freitas, pro espaço lá, que era tipo um batalhão aqui em Salvador, né, em Lauro de Freitas. E aí eu orando tal, e Deus sempre confirmava que eu tinha necessidade de eu ir. Quando eu cheguei lá, eu vi muita situação. A batalha espiritual lá é muito maior do que a batalha física. Então, uma das coisas que, para testificar que foi realmente coisa de Deus, me mostrando que o Espírito Santo me falou que a guerra aqui no nosso país é muito mais acirrada, muito mais terrível do que lá na Ucrânia, porque a gente vê a guerra física com os nossos próprios olhos, né? Na guerra física, a gente procura vigiar, procura se manter em prontidão para o ataque do inimigo. Enquanto a guerra espiritual, a gente não fica tão atento. E eu lá, quando cheguei lá na Ucrânia, era constantemente oração. Eu comecei a pregar o evangelho lá. O meu sargento que me levou, ele estava afastado do evangelho. Eu creio que Deus me levou lá para poder realmente resgatar ele. O comandante geral servia a outras religiões, e ele chegava e dizia que tinha prazer de matar, que quando ele matava, teve um treinamento que a gente teve diretamente com ele. Então era um homem que a gente via realmente que era cheio de espírito, que só Jesus Cristo. E ele dizia mesmo que quando ele ia para o fronte, algo entrava nele que ele matava e não tinha dó. Entendeu?
dessa lembrança, foi lá, por exemplo, as amizades que eu fiz muitas amizades, consegui fazer culto lá, e uma das palavras que Deus me dava muito para poder pregar as pessoas, porque quando eu cheguei lá, tinha muitas pessoas que estavam lá desesperançosas, tipo assim, tendo a certeza de que ia morrer. E aí, quando eu cheguei lá, aparecia, muitos chegaram e disseram assim, pô, professor, que eles me chamavam de professor, professor, o senhor trouxe um alívio para a gente, porque o senhor trouxe uma fé que a gente já estava aqui morto na fé. Porque quando eu cheguei lá, eu tive a alegria de poder fazer cultos lá, o sargento permitiu, mesmo o sargento Paulo, que era de outra religião, permitiu fazer, a gente fazer culto. E nesses cultos, uma das palavras que Deus, que o Espírito Santo me dava, era Lucas 12:16, 12:8, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos anjos. Então, muitos lá confessaram a Jesus como seu Senhor, e essa confissão fez com que eles pensassem assim, bom, ainda que eu morra aqui, eu tenho uma vida eterna, eu estou salvo. Então, muitos lá confessaram a Cristo como Senhor, Muitas vezes a gente fez culto lá, e me chamavam para fazer culto. Então, isso lá fez com que até eu mesmo reanimasse na fé. O meu sargento também, sargento Reis, ele retornou para a fé, se reconciliou. Teve um amigo lá mesmo da Leste também, que ele constantemente me chamava para orar. Então foi eu creio que lá, a alegria que eu tive lá, no caso, foi ter um upgrade, um ânimo na fé. E isso foi contagiante, porque contagiou os brasileiros que estavam lá, estavam desesperançosos. E também eu tive um sonho de revelação. Engraçado, quando eu estava lá orando, jejuando, eu vi, porque o inimigo na batalha espiritual, tenta calar a gente de todas as formas. E nesse sonho de revelação, vem uma caveira grande que vinha no meu pescoço. E aí aquele sonho, sabe aquele sonho que é real, que você vê que é real e que você está acordado? E aí eu comecei a clamar, Senhor, Tu és o Senhor dos Exércitos, o Senhor não vai permitir que eu morra aqui. Quando eu clamei, Tu és o Senhor dos Exércitos, me ajuda nessa batalha, em nome de Jesus. Quando eu levantei, aí eu vi a mão sair, da minha garganta, e a mão de Deus pegar essa caveira e estraçalhar na parede. E aí foi realmente quando eu percebi que a batalha espiritual realmente ali é muito grande. E aí acabou muitos lá, eu creio que muitos lá sendo libertos. Não me arrependo não. Não me arrependo não. Na verdade, eu me arrependo talvez até de ter voltado. Poderia ter ficado um pouco mais, Eu tenho certeza que com certeza, se a gente, como pensando, se a gente tiver de morrer, não pode ser aqui no Brasil, ou lá, porque, como diz a palavra de Deus, nossos dias estão contados pelo Senhor. Então, eu estava lá, graças a Deus, estava tranquilo. Lógico que vem o medo da morte, tinha momentos da gente chorar pela pressão psicológica, Mas arrependimento não. Na verdade, porque hoje aqui no Brasil a gente vive uma guerra disfarçada, Onde a gente não tem muita opção, Então, se a gente for parar para analisar, o Brasil realmente está em guerra, Uma guerra de ideologias, uma guerra, onde a gente mal pode se expressar, e é nessa guerra que a gente tem que realmente manter a força para poder não ser vencido. Eu creio que essa guerra a gente só vence realmente no mundo espiritual, com muito jejum, muita oração, porque é dessa forma que se vence realmente uma guerra. O Brasil é mais perigoso do que a guerra da Ucrânia? Eu creio que sim. Creio que sim, porque, por exemplo, eu quando estava na Ucrânia, eu andava lá sem medo algum. Mesmo porque quando tinha risco de um míssil cair, o alarme tocava antes para a gente ir para um local seguro. E aqui no Brasil, a gente vive um perigo real, que a gente realmente não sabe se vai poder sair de casa
e encontrar um assaltante ou, né, essa situação que a gente vive no Brasil, a falta de insegurança no Brasil, eu te digo, hoje é muito maior do que na Ucrânia. A Ucrânia a gente está muito mais seguro do que no Brasil.